Hoje é um dia muito importante. Lei Maria da Penha completa 18 anos, reforçando ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de denúncias cresce nos últimos anos, o que demonstra a confiança e a coragem das mulheres para procurar ajuda. Neste mês tão emblemático de aniversário da Lei Maria da Penha, campanhas de conscientização são desenvolvidas. A delegada Lara Schusters fala mais sobre esse assunto. Doutora Lara, fala que a gente te escuta. Dentro do Agosto Lilás, a gente trabalha a conscientização. Então, a gente quer conscientizar a sociedade como um todo, não só as vítimas, né? Nós percebemos que muitas situações as mulheres estão sendo vítimas e não se percebem que estão vivenciando o ciclo da violência. Então, dentro do ciclo, nós temos a fase da tensão, né, que aquele homem demonstra uma impaciência, culpa a vítima pelo que acontece, pelos problemas no trabalho. A própria vítima também justifica essa situação por questões externas, né, ao relacionamento. Muitas vezes não deixa que ninguém saiba que ela está vivenciando aquela situação. E depois vem a fase da explosão, que aí a gente tem a parte de agressões físicas, agressões verbais, é a violência consumada mesmo, propriamente dita. Nessa fase, muitas vezes é quando a vítima procura ajuda. Acontece também de situações da vítima cometer suicídio, da situação realmente chegar no limite, onde ela precisa tomar uma providência ou acaba agravando ainda mais aquela situação. Então, e depois vem a fase da lua de mel, que é quando o homem pede perdão, o agressor pede perdão, faz promessas, juras, e essa mulher acaba acreditando que a situação vai mudar e aí volta a entrar no ciclo. Então, a nossa campanha, né, hoje é Rompa o Ciclo. Rompa, termine, acabe com essa relação que está gerando todos esses problemas. Falar de violência doméstica, a gente precisa traçar uma linha histórica, né? Então, a mulher só teve direito ao voto em 1932. Então, até antes disso, a mulher não podia votar. Código Civil de 1916, a mulher casada era tida como uma pessoa incapaz. Ela só podia trabalhar ou celebrar contratos com a outorga marital. Então, isso é muito importante quando a gente fala de violência doméstica. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, onde os homens ocupam os espaços de poder, não é? Então, a mulher fica renegada. Então, a partir da Constituição de 88, a gente fala em igualdade de direitos entre homens e mulheres. Convenções internacionais trouxeram e meio que impuseram ao Brasil também essas tratativas de igualdade dos direitos das mulheres. Mas a gente sabe que ainda estamos longe, né, de conquistar isso. Então, essas campanhas todas fazem parte desse processo de conscientização, de uma mudança cultural realmente, e que não é feita de um dia para o outro. Então, a gente precisa sempre falar. Um dos pontos importantes da Lei Maria da Penha é traçar como a discussão sobre gênero nos currículos escolares. Então, a gente precisa que as crianças já cresçam com essa consciência, né? A gente tem casos de mulheres na delegacia que são chamadas a atenção pelos filhos, né? Explicam, mãe, isso não está certo. Então, é importante a gente trabalhar cada vez mais essa conscientização, sabendo que ainda estamos longe, né, da igualdade real, mas sempre buscando alcançá-la. E olha só, eu reconheço e digo isso para você, afirmo para você, posso conversar, abordar esse tema com propriedade, porque eu vivenciei esse período todo, eu convivi com um pai, senhor Antônio, meu pai, que tinha esse respeito profundo, inquestionável e inegociável para com a minha mãe, sequer levantando a voz, e depois com os meus amigos, desconstruindo essa mentalidade masculina. Até hoje, eu tenho amigos que me consultam, me perguntam, eu não sou psicólogo, muito longe disso, mas enfim, quando acontece uma ruptura do sentimento, da coisa, do relacionamento, e a gente orienta nesse sentido, calma, fica tranquilo, respeite a sua mulher, tenha respeito. Então, eu falo com muito gosto até
né? E sobre a Lei da Maria da Penha, hoje completando sua maioridade, são 18 anos, vamos conversar então com a doutora Tairine Alves, a doutora Tairine, representante do Instituto Ressurgir Sergipe, especialista na área. Vamos conversar agora com ela, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, doutora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos aqui que estão assistindo o Balanço Geral e muito obrigada. Muito obrigado você pela presença. Quais são exatamente os tipos de violência cometidos contra a mulher, doutora Tairine? Olha, na Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, tem previsto 5 tipos de violência contra a mulher, né? Que é a psicológica, a moral, a física, a sexual e a patrimonial. Uhum. Agora, eu te pergunto, não seria necessária a criação de uma estrutura maior que atingisse toda essa questão da violência contra a mulher de uma maneira mais geral e menos específica? Na sua avaliação, você imagina que a Lei Maria da Penha, ela evoluiu, ela é uma boa lei, né? Especialistas sempre me dizem que é uma ótima lei, nível internacional, mas não poderia melhorar, se aprimorar um pouco mais, aproveitando essa maioridade da própria lei? Olha, Sérgio, a lei tem, sim, abrangendo, tanto que tem várias inovações, né? Uhum. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis do mundo, uma das 5 melhores leis. Então, a gente percebe isso claramente nos dados, quando a gente vê que de tantas mulheres que chegam a denunciar e daquelas, infelizmente, que chegam até o feminicídio, são aquelas, em sua maioria, que não têm medida protetiva. Uhum. Então, a gente consegue ver claramente o avanço da Lei Maria da Penha nesse sentido. As mulheres também nos falam, reclamam até da falta de fiscalização de medidas protetivas em algumas localidades, alguns locais mais remotos, mais no interior do Brasil, em locais também, é interessante dizer isso, áreas de risco, em que o crime organizado, ele tem todo esse poder de fiscalização, de controle até das atividades do pessoal naquela comunidade. Teria condições de melhorar ainda mais essa medida protetiva no que se refere a essas reclamações? Por exemplo, a tornozeleira eletrônica acaba resolvendo também essa situação, a abordagem do homem violento? Sim, Sérgio, sim. A gente sabe que nesses locais de difícil acesso, tudo é mais complicado, porque muitas vezes eu já trabalhei diretamente nessas áreas. Sim. E eu senti isso na pele, que as mulheres têm muito medo de denunciar, por conta também da situação financeira, né, que a gente sabe que é uma coisa que impacta muitas mulheres de denunciar e se separar. Mas o fato de ser um local restrito, pequeno, onde todo mundo se conhece, e ainda há um julgamento muitas vezes das próprias mulheres. Agora. Porque ainda se usa aquela linguagem de que ruim com ele, pior sem ele, né? Sim, sim, sim. Então é nesse ponto que a gente vem desconstruir. Estou aqui para desconstruir, você está aqui para desconstruir. Isso é um trabalho conjunto. Mas, assim, diante das inovações que a gente vê da lei, está chegando, mas também precisa de uma parcela de ajuda da população. Certo. A população também precisa ajudar nas denúncias. As denúncias. Vamos falar também das denúncias. Elas são um diferencial muito grande. Eu lembro tinha uma expressão popular, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Muito pelo contrário. Nós precisamos denunciar. Nós precisamos ter essa participação efetiva nesse sentido da denúncia, doutora. Sim, sim. Vamos desconstruir essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher em tudo que estiver próximo, viu? Uhum. É nosso dever, enquanto cidadão e cidadã, proteger a vida do outro. Porque pelo menos eu sou assim. Eu não sei me deitar e imaginar que eu poderia ter salvado uma vida e eu não fiz isso. Né? Então, é um papel de todos. É um conjunto. Combater a violência é um papel de homem e de mulher. Não é só de mulher. Porque se o homem faz parte do problema, ele também precisa fazer parte da solução. Certo. Agora, efetivamente, doutora, o que acontece com o homem que infringe a Lei Maria da Penha? O violento, o criminoso, o que acontece especificamente com ele? Bom, existem aquelas medidas protetivas, né? Uhum. Que estão elencadas na lei. Dentre elas está o afastamento do agressor do lar, está o afastamento da mulher, também dos filhos. A guarda dos filhos fica com a mãe, a proibição dele de se aproximar, das testemunhas também. Se ele tiver porte de arma, o porte de arma é retirado. A tornozeleira eletrônica também é uma forma. E se ele vier infringir mais uma vez, que a gente sabe que, infelizmente, a medida protetiva não é coleta à prova de balas, mas a gente luta para que
mulher não sofra violência. Ele vai ser punido sim. E ele vai para a cadeia? Vai. Efetivamente? Vai. Ele cumpre pena, doutora? Cumpre pena. Agora, uma outra coisa muito séria, eu estava falando logo no início, que eu vi toda essa evolução da Lei Maria da Penha. Mas eu penso sempre, digo aqui sempre, que a mudança precisa acontecer em nós também, nos homens. Nós precisamos promover essa alteração, essa ruptura, essa quebra, essa destruição dessa mentalidade machista. Quais são as ações concretas nesse sentido, de mudar o pensamento do homem brasileiro? Conscientizar o homem, né? Os homens precisam entender que eles são filhos de mulheres, eles têm filhas, eles têm irmãs, primas, né? E a gente vê muito o homem dizendo assim, mulher minha não trabalha, né? É aquele machismo impregnado que a gente sabe que ainda existe na sociedade. E a gente precisa desconstruir, chamando o homem também a nos ajudar nesse combate à violência. Certo. E a guarda dos filhos, em caso de violência, ela necessariamente, essa guarda, sempre fica com a mãe ou, de repente, existe algum tipo de exceção? A mãe é sempre prioridade no que se refere à guarda dos filhos, doutor? A mãe é sempre prioridade, principalmente quando a medida protetiva é estendida, né? Para a mãe e para os filhos, porque ele, às vezes, precisa se afastar do lar. Então, não pode ter essa proximidade. Certo. Agora, para a gente fechar realmente, como é que a gente encaminha essas denúncias? Estou vendo que você tem um panfletinho aí, né, com orientações e tudo mais. Aqui é o violentômetro, né? Violentômetro. Com todos os tipos de violência, até chegar ao feminicídio. E é justamente isso que a gente não quer ver, uma mulher chegar a esse ponto aqui. Certo. Então é preciso que as mulheres se atentem aos primeiros sinais, que muitas vezes esses sinais vêm mesmo no namoro e as mulheres não percebem e acham que é apenas um dever de cuidado, um zelo maior, mas não é, já é o início da violência. E no sentido de denúncia, cabe a todos nós denunciar, né? Sim, claro. Vamos fazer o nosso papel enquanto cidadão. Nós temos aí o 190, que é para a agressão que está acontecendo no momento, 181, Disque Denúncia da Polícia Civil, 180, a Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas. E aí temos aqui também os órgãos de proteção à mulher, né? Dentre eles, o nosso Instituto Ressurgir, para você que quer saber alguma coisa, quer pedir alguma ajuda. O Instituto Ressurgir é um instituto voltado ao atendimento a mulheres vítimas de violência, sem nenhum fins lucrativos. A gente faz o atendimento e o devido encaminhamento, né? Muito Estou bacana. Aqui... já vou aproveitar e vou fazer a propaganda, né? Isso, faça a divulgação, né, doutora? O Instagram é @RessurgirSergipe e o nosso telefone é 98852-1850. E lembre-se, mulher, você não está sozinha. Você não está sozinha. Muito bom, doutora. Só lembrando, Central de Atendimento à Mulher 180, 181 Disque Denúncia Polícia Civil e o 90, você sabe, é CIOSP, Polícia Militar de Sergipe. Lembre-se sempre que o silêncio sempre gera impunidade. Não é verdade, doutora? Muito obrigado, querida, pela presença e pela colaboração. Muito obrigado, doutora. Olha